Olá, caros alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos e vamos agora trabalhar o assunto balancete de verificação. Felipe, o que é o balancete de verificação? Na verdade, caros alunos, de forma resumida, ele é um demonstrativo contábil, só que de caráter auxiliar. Ele não é obrigatório. E a principal função dele é relacionar, por meio de uma estrutura que nós vamos estudar, todas as contas de acordo com a sua natureza, sejam contas patrimoniais ou de resultado, bem como as contas retificadoras, dividindo aí em colunas que eu encontre o saldo devedor ou o saldo credor, de acordo com a natureza da conta. E o principal objetivo dela é verificar a correta aplicação do método das partidas dobradas, que não há um crédito, né, um débito sem que ocorra um crédito, e o total dos saldos devedores é igual ao total dos saldos credores. Beleza? Pessoal, feito isso, vamos para a tela. Então, vamos lá iniciar. Show de bola, pessoal. Então, balancete de verificação. O que é que a gente precisa saber, pessoal? Ó, balancete de verificação, ele é um demonstrativo, como eu falei, contábil, auxiliar. Ou seja, ele não é obrigatório. Ah, Felipe, tranquilo. Então, a empresa apresenta, se entender ser necessário, a apresentação desse demonstrativo contábil. Tranquilo? Beleza, Felipe. O que é que ele vai apresentar, pessoal? Ó, apresenta a relação das contas de acordo com a sua natureza. Ou seja, pessoal, na verdade nós vamos apresentar aí se ela tem natureza devedora, ou credora. Tranquilo? Beleza, Felipe. E aí, pessoal, como ele apresenta a relação das contas, mas de acordo com a sua natureza, observem que as informações das contas, elas são extraídas do livro Razão, porque o livro Razão é o livro contábil que traz aí as contas contábeis e há um controle dessas contas durante o período. Beleza? Pronto, Felipe, show de bola. Além disso, pessoal, ó, ela evidencia a igualdade matemática dos lançamentos efetuados no período. Ou seja, analisando aí os débitos e créditos. Por isso que o principal objetivo dela, pessoal, é
verificar a correta aplicação do método das partidas dobradas. Verificar a correta aplicação, do método das partidas dobradas. Qual é o principal objetivo do método das partidas dobradas, caros alunos? É justamente, tem por objetivo que não ocorra um débito sem que haja um crédito, ou vice-versa, e que, além disso, o total do saldo devedor seja igual ao total do saldo credor. E isso não admite exceção. Bem como o ativo ele tem que ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Então, o principal objetivo do balancete de verificação é verificar a correta aplicação do método das partidas dobradas. Mas, Felipe, diante disso, se eu notar uma diferença, o saldo devedor deu 1.000, o saldo credor deu 1.100, eu tenho como, por meio do balancete de verificação, identificar todos os erros cometidos na escrituração contábil? Verdadeiro ou falso? Pessoal, é falso, porque o balancete de verificação ele não vai identificar todos os erros, mas somente aqueles decorrentes da aplicação do método das partidas dobradas. Então, por exemplo, vamos supor, a empresa debitou uma conta e esqueceu de creditar outra. Aí, nesse caso, ele vai identificar, porque vai dar uma diferença entre débito e crédito. Agora, vamos supor, no lugar de creditar caixa, creditar clientes. Observe que o saldo devedor e credor vai ser igual. Então, vai atender o método das partidas dobradas e o balancete de verificação, ele vai entender que está ok. Porém, há um erro na escrituração de uma conta. E aí, esse exemplo, o balancete de verificação, ele não identifica. Tranquilo? Então, para a gente continuar aqui, muito importante, é que vocês tenham em mente justamente que o método das partidas dobradas, o balancete de verificação, ele tem por objetivo verificar a correta aplicação do método das partidas dobradas. Mas, o que é que ocorre? O balancete de verificação, ele não identifica todos os erros cometidos durante a escrituração. Mas, apenas os provenientes da incorreta aplicação do método das partidas dobradas. Beleza? Então, essa informação aí é muito importante. Tranquilo? E aí, como eu falei, por exemplo, se houver uma omissão de lançamento ou uma duplicidade de lançamento, o total do saldo devedor vai ser igual ao total do saldo credor.
Então, o método das partidas dobradas não identifica esse tipo de erro. Mas tão somente aí a omissão de uma conta. Um exemplo seria esse. Tranquilo? Beleza, Felipe. Vamos lá. Então, exemplos de erros identificáveis no balancete de verificação. Registro só a débito, sem o crédito correspondente. Ou registro só a crédito, sem o débito correspondente. Tranquilo? Beleza, Felipe. Debitar ou creditar duas contas, ao invés de debitar uma conta e creditar outra. Então, você debita ou credita as duas contas de forma errada. Registro de um débito, sendo que o crédito foi lançado por um valor duas vezes igual ao crédito. Beleza? E registrar em uma conta de natureza devedora um valor que a torne com saldo credor. Por exemplo, saldo credor de caixa que não pode existir. Tranquilo? Então, esse tipo de erro nós identificamos por meio do balancete de verificação, utilizando aí o método das partidas dobradas. Tranquilo? Show de bola, Felipe. Vamos lá. Continuando, beleza? Questão. Olha o que é que ele diz aí. Os documentos base para a elaboração do balancete de verificação são o livro diário, de onde são extraídos os saldos finais das contas, e o livro razão, no qual estão demonstradas as movimentações contábeis. Pessoal, na verdade não é o livro diário. Nós vimos aqui, ó, é o livro razão. Então, o livro razão, ele é que é de onde são extraídos os dados para a elaboração do balancete de verificação. Felipe, quais são os tipos de balancetes? Pessoal, nós vamos ter dois balancetes. O balancete de verificação inicial que, na verdade, ele apresenta as contas patrimoniais e de resultado. Certo? Esse balancete, pessoal, como ele apresenta também as contas de resultado, ele vai ser apresentado antes da apuração do resultado. Show de bola, Felipe. Vamos lá. Pronto. Continuando. Agora nós vamos ter o balancete de verificação. O balancete de verificação final, que na verdade ele só apresenta as contas patrimoniais. Ou seja, pessoal, ele é apresentado após a apuração do resultado. Beleza? Então, feito isso, vamos fazer um exemplo. Então, ele diz aí, ó, após registro dos fatos contábeis, a empresa Sortudos Limitada apresentou os seguintes saldos de contas. E aí nós temos aí os saldos das contas.
Aí ele pergunta, elabore o balancete de verificação com base nos dados acima e depois após a apuração. Ou seja, ele quer esse daqui, pessoal, antes da apuração do resultado. Beleza. Então vamos lá classificar, ó. O importante aqui é identificarmos os saldos das contas, certo? Não identificando se ela é um item patrimonial e de resultado, mas se ela tem saldo devedor ou credor. Claro que para isso eu dependo dessa informação. Então nós sabemos que as contas do ativo, despesas, retificadoras do passivo e do PL, natureza devedora. As contas do passivo, PL, retificadora do ativo e receitas são de natureza credora. Tranquilo? Bora lá. Então, pessoal, caixa, ó, é ativo, então tem natureza devedora. Mercadorias é um bem também, ativo, é de natureza devedora. Clientes é um direito, é um ativo, é de natureza devedora. Contas a pagar já vai ser uma obrigação, passivo, de natureza credora. Ok? Fornecedores. Isso daí também vai ser passivo. Natureza credora. Capital social. Ó, patrimônio líquido, credora. Receitas, pessoal, é receita, credora. Despesas, é despesa, devedora. E veículos, ele é um bem ativo, natureza devedora. Tranquilo? Então, feito isso, nós agora vamos elaborar o balancete, utilizando o modelo mais clássico e que é cobrado em concurso, pessoal, que é o de 2 colunas. Tá certo? Então, nós vamos fazer basicamente isso daqui, ó. Vamos lá? Então, nós vamos ter aqui, ó, a lista das contas. E aí nós vamos ter o saldo, que pode ser devedor ou credor. Beleza, agora nós vamos listar as contas. Ó. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o total. Então vamos lá, ó. Quais são as contas? Caixa, mercadorias. Nós vamos ter clientes, contas a pagar. Clientes, contas a pagar. Nós vamos ter fornecedores. Capital social. Nós vamos ter, pessoal, as receitas e despesas. Os veículos.
e o total. Tranquilo? Beleza, Felipe. Show de bola. Pronto. Feito isso, nós vamos agora colocar os saldos. Ó, caixa é 100, devedor, mercadorias é 200, clientes 700, 500 e 100. Eu vou colocar 700, ó, contas a pagar 500 e fornecedores o valor de 100. Tranquilo? Capital social 400. Nós vamos ter 800 de receitas. E despesas nós vamos ter 300 e veículos 500. Pronto. Fazendo essa soma, pessoal, esse valor vai dar devedor 1.800 e credor nós vamos ter também 1.800. Fechando o balancete total. Então, ficou um valor fechado. O valor do débito é igual ao do crédito. Beleza, Felipe. Agora vamos fazer o outro item, que ele fala em elabore o balancete após a apuração do resultado. Pessoal, o resultado basicamente é o quê? O resultado, ele vai ser receitas menos despesas. Quanto foram as receitas? Olha lá, as receitas foram de 800, né? Vamos olhar aqui, ó. Receita 800 e despesas 300. Então, 800 menos 300 deu 500 positivo, pessoal. Isso daqui é um lucro que vai ser transferido para lucros acumulados, que é uma conta do patrimônio líquido. Ah, Felipe, beleza. Agora vamos apurar, né? Depois da apuração, vamos verificar o balancete de verificação. Tranquilo, então vamos lá, ó. Como é que a gente vai fazer? Coloca aqui os valores e nós colocamos contas. E aqui nós vamos colocar saldo. Nós vamos ter de um lado o saldo devedor e do outro lado o saldo credor. Beleza? Pronto. E ainda vamos colocar as contas, ó, caixa. Vamos lá. Vamos colocar as listas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui. Então, nós vamos colocar caixa mercadorias clientes. Caixa mercadorias clientes. Contas a pagar fornecedores. Contas a pagar fornecedores. Depois, capital social. Felipe, receitas e despesas, eu coloco? Não, pessoal, que a gente apurou o resultado. Agora só são contas patrimoniais. Então, nós vamos ter veículos. E já vamos para o total. Então, deixa eu apagar aqui e apagar aqui. Correto?
Na verdade, vamos lá. Fechamos aqui. Aqui nós temos o valor. E aqui tem esse outro valor. E aí, caixa? 100, né? 100, 200 e 700. 100, 200 e 700. Depois, 500 e 100 e 400. 500, 100 e 400. Beleza? Lembrando, só voltar aqui. A gente faltou, era para ter mais uma mesmo, né? Faltou colocar lucros acumulados. E aqui o total. Veículos foi de 500. E lucros acumulados é credor de 500. Quando somarmos isso daí, pessoal, é para dar quanto? Ó, 1.500. Beleza? Então, chegamos também ao resultado. Ok? Sendo que o total do saldo devedor é igual ao total do saldo credor no balancete antes do resultado e o balancete final depois do resultado. A questão, se ela não mencionar nada, pode ser que ela quer que utilize tudo, inclusive as contas de resultado. Em alguns casos, ela vai mencionar que quer após o resultado. Então, você vai ter que apurar o resultado e depois calcular. Porque se ele pedir o total do saldo devedor ou credor, observe que antes do resultado foi um e depois do resultado foi outro. Tranquilo? Show de bola. Quantidade de colunas dos balancetes, pessoal. Certo? Felipe, quantas colunas podem ter os balancetes? Pessoal, na verdade não existe uma norma dizendo qual é a quantidade de colunas. Na verdade, pela doutrina, que foram feitas aí para maior detalhamento das informações, tirando, claro, a coluna de contas, que vem a conta listada, nós vamos ter de 2 a 8 colunas. E isso cai em prova, principalmente da banca SESC. Muito cuidado. Eu vou explicar, mas o que mais cai é só saber que o mínimo tem que ser 2, porque é um lado devedor do credor, e o máximo 8 colunas, que há um maior detalhamento das informações. Beleza? Vamos ver lá cada tipo de balancete. Então, a quantidade de colunas ela vai de 2 a 8 colunas. Quanto maior o número de colunas, maior é o detalhamento. Beleza? Então, quanto maior o número de colunas, maior é o detalhamento. Beleza, então vamos fazer um exemplo para facilitar. Olha aí, o que é que ele diz? Nós temos uma conta caixa que o saldo inicial dela é de 1.000. Presta atenção, então eu tenho um saldo inicial aqui de 1.000. Eu tive vários débitos durante o ano e vários créditos durante o ano. E aí, no final ficou 1.850 devedor com 1.050 credor, sobrou um saldo final de 800. Ó, lá em 31 de dezembro de X1. Lembrando que esse saldo, pessoal, ele é igual ao 1º de janeiro de X1. Tranquilo? Beleza, Felipe. Super entendido. Então, vamos lá. Agora, vamos ver os tipos de balancetes. Então, nós vamos primeiro para o balancete de verificação de 2 colunas. Observem, nós temos as 2 colunas aqui, ó, uma de devedor, outra de credor.
Na prática, se utilizam mais os de 2 e 4 colunas. Pode ter empresas que detalhem mais. Para concursos, basicamente nós vamos utilizar o de 2 colunas, se talvez uma prova discursiva possa querer mais. E às vezes nem precisa de colunas, porque ele vai pedir o saldo devedor ou credor, você coloca um D ou um C do lado da conta e depois faz a soma. Beleza? Muito cuidado, porque se for contas retificadoras, você não vai colocar negativo. Nesse caso, vai ser credora ou devedor. Então, vamos lá. Ó. Por exemplo, no balancete de verificação do modelo da letra A, que são de 2, olha lá, 2 colunas, basicamente você vai colocar o saldo final, que é de 800, e como é a conta caixa, devedora. Beleza? Pronto. Já no balancete de verificação de 4 colunas, ó, 4 colunas, 1, 2, 3 e 4. Nós vamos ter o saldo anterior, que é o saldo inicial, que é de 1.000. E aqui esse espaçozinho é para colocar se é devedor ou credor. E aí nós vamos ver as movimentações durante o ano, pessoal. Ó, movimentos no ano de 20, X1. Quais foram os movimentos? A débito, ó, foi 850 e a crédito 1.050. Então, nós tivemos aí 850 a débito, beleza? E 1.050 a crédito. E aí, fazendo 1.000 mais 850 menos 1.050, nós vamos ter um saldo final de 800 devedor. Depois, nós vamos para o balancete de 6 colunas. Ó. É igual ao balancete de 4, só que no lugar de ele colocar o valor e o D para débito e o C para crédito, ele já traz o saldo anterior, pessoal, delimitando se é devedor ou credor. Então, nós temos 2 colunas, 3, 4, 5, 6. Então, o saldo anterior é 1.000 devedor. Os movimentos foram 850 a débito e 1.050 a crédito. E no final, o saldo ficou de 800 devedor. Beleza? Show de bola, Felipe. Vamos lá. Continuando. E por último, nós vamos ter o balancete de 8 colunas. Tranquilo? Que aqui são os movimentos no ano, ó, de 20x1. Tranquilo? Aqui é 20x1. Então, observem lá. Saldo anterior. Quanto foi ele? Ele era de 1.000 devedor. Confere? Beleza, Felipe. Depois, pessoal, movimentos no ano, ó. 850 e 850 a débito e 1.050 a crédito. O saldo foi de quanto em 20x1? É isso aqui, pessoal. 850 e 1.050 ficou 200 credor. E aí o saldo final vai ser o saldo anterior menos o saldo. Ó, 1.000 devedor menos 200 credor, ficou 800 devedor de saldo final. Tranquilo? Beleza, Felipe. Olha a questão, pessoal. O balancete de verificação pode ser levantado em modelos que vão de um mínimo de 2 colunas a um máximo de 6 colunas. Não, pessoal. 8 colunas, gabarito errado. Beleza? E aí, diante disso, nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Lembrando que essa questão de número de colunas
cai mais para o CESP, atualmente Sebrasp, e pede a quantidade. Beleza? Vamos dar uma paradinha e voltamos em instantes com mais conteúdos.